Então, estes dias eu tinha feito uma enquete na comunidade em que estava por decidir qual vídeo eu faria primeiro. Pela minha surpresa, o vídeo da Apple Eyes foi o mais votado. Então, estou aqui para trazer este vídeo. Creepypasta de My Little Pony. E eu não me lembro de ter trazido alguma creepypasta de My Little Pony aqui para o canal. Eu estava a pesquisar sobre a Rainbow Factory, uma creepypasta muito conhecida e que também eu pretendo trazer no futuro, até que foi recomendado uma imagem de uma Applejack com maçãs nos olhos. E aquilo fez eu estranhar a imagem, para além de ter-me chamado a atenção. E então eu fui mais a fundo sobre isso, até que vi que é uma creepypasta e decidi trazer ela mesmo aqui para o canal. Outra coisa que eu também reparei é que tem os modos de Friday Night Funkin' em que traz a Apple Eyes em algumas músicas. Não consigo especificar muito bem aqui no canal, mas se alguém souber, diga aí nos comentários. Agora, voltando ao assunto, isto fez-me lembrar aqueles tempos em que saiu uma animação esquisita da Pinkie Pie em que fazia muita coisa que não devo falar aqui no canal, mas sei que traumatizou muita gente na época, talvez uma geração, e eu estou incluído. E outra coisa que também chamou-me a atenção é a própria Applejack, que é uma das minhas personagens favoritas, para além do Discord. Sim, o Discord do desenho animado, não a plataforma. Mas bem, sem mais delongas, peguei nas pipocas, desliguei as luzes e vamos ver o que se trata a creepypasta da Apple Eyes. A história começa como se fosse mais um episódio normalíssimo de My Little Pony, em que talvez o episódio se centrasse mais na Applejack. A Applejack estava na quinta dela a fazer as suas tarefas diárias, quando ela encontra uma árvore invulgar. Essa árvore invulgar continha muitas maçãs, mas tem uma diferença. O porquê de se chamar invulgar é que essas maçãs não se pareciam com nenhuma que ela pudesse ter visto. As maçãs brilhantes e rechonchudas e também suculentas. Era a perfeição na vista dela. Ela só fica paralisada ao ver aquelas maçãs perfeitas com um sorriso inquietante preenchendo o seu rosto. Só que ela também começou a ter certos pensamentos. Pensamentos como, e se mais alguém os vir e os quiser? Ela não suportava a ideia de compartilhar essas maçãs com mais ninguém. É como se ela tivesse aproximado daquela árvore com ganância e também fascínio. Com isso, ela embalou as duas maçãs com o maior cuidado possível, enquanto o coração dela batia forte. Ela queria escondê-las para certificar que mais ninguém encontrasse essas maçãs perfeitas. Mas ela não sabia onde esconder. Então, uma onda de paranoia a invadiu e fez ela questionar. E se apodrecerem aqui? Ela estava extremamente preocupada e a sua luta interior se intensificou, dividida entre o seu desejo de ficar com as maçãs perfeitas e a sua necessidade de preservar a perfeição. No momento da decisão, Applejack correu para o celeiro e encontrou uma forma de esconder essas maçãs, esconder numa pilha de fardos de feno. Ela colocou as maçãs ali com cuidado e os seus olhos a perderem o seu brilho radiante. Ela tinha plena certeza que ali estariam seguras. Ela, satisfeita com tudo isso, ela volta à sua tarefa diária como se mais nada tivesse acontecido ali. Mas claro, ela sempre tinha uma insegurança e também uma inquietação esquisita. Isto tudo dentro da própria mente dela. Mas tudo mudaria na manhã seguinte. A Applejack correu para verificar as maçãs perfeitas que ela tinha encontrado com uma emoção mal contida. No entanto, quando ela chegou ao celeiro e olhou atrás dos fardos de feno, o coração dela se despedaçou. As maçãs desapareceram. Óbvio que ela ficou desesperada a perguntar onde estariam as maçãs que ela tinha escondido. A voz da Applejack tremeu quando o pânico surgiu dentro dela. Ela até sentia o coração acelerar a cada minuto que passava. Praticamente a mesma sensação como se a pessoa estivesse a ser assaltada ou a pessoa estivesse assustado com alguma coisa, em que depois nós começamos a sentir o coração acelerado. É tipo isso. E é nesse momento que aparece a Apple Bloom. A Apple Bloom, que é a irmã mais nova da Applejack. Ela ouviu o que a Applejack tinha dito e respondeu que foi ela que as levou para a cozinha. Só que ela não tinha ideia que essas maçãs perfeitas eram da Applejack.
mas que as levou para a avó delas cortar. Provavelmente por causa do almoço, já que tudo isso se passa de manhã. A Applejack ficou com profunda confusão e também continua desesperada, enquanto a Apple Bloom foi alimentar os outros animais. Sem hesitações, Applejack correu para a cozinha com os seus cascos batendo no chão. Ela chegou a tempo de ver a sua avó levantando uma faca para cortar aquelas maçãs perfeitas. Então Applejack solta um grito de não para a sua avó com voz desesperada enquanto corria em direção à pônei idosa. E na sua pressa, Applejack colidiu com a sua avó, fazendo com que a faca voasse da sua boca. É quando a sala fica em um silêncio arrepiante. E então, a faca atinge em cheio na Applejack, precisamente no olho dela. Ela gritava de forma horripilante de dor e agonia por causa do ferimento sério. Ela não parava de apertar o seu olho ferido. Mas isto ainda não fica por aqui. Apple Bloom e também o Big Mac, que é outro irmão da Applejack, correram para o lado dela, com os rostos contorcidos pela comoção e horror. Tentaram freneticamente avaliar a situação e vendar o olho ferido da Applejack. A irmã mais nova sugeriu levar a Applejack para o hospital, com o seu irmão Big Mac concordando, e ele já estava pronto para carregar a Applejack suavemente. E agora é que vem a parte bizarra. A angústia da Applejack estava longe de terminar. Ela, no atordoamento e pânico, percebeu que ter um olho bom não seria o suficiente para ver essas maçãs perfeitas. Ou seja, ela tinha um fanatismo doentio por aquelas maçãs, porque, como dito anteriormente, ela nunca tinha visto aquelas maçãs na vida. Ela não suportaria viver o resto da vida com um olho. Então, ela de imediato, num ato de desespero e loucura, ela pega na faca. Tentaram impedir que ela fosse fazer uma loucura, mas ela gritava a dizer que um olho também significava outro olho. Algo como, se o meu olho se foi, o outro olho também vai. Ela gritava tudo isso enquanto enfiava a faca no seu outro olho. Ela não parava de gritar de dor que ecoaria pela sala. A Apple Bloom e Big Mac viram tudo aquilo. Aquela visão que nunca queriam ver na sua vida. Uma visão que iria assombrar para o resto da vida deles. Eles viram a sua amada irmã a tirar os seus próprios olhos. Todos estavam paralisados de verem a Applejack com os olhos totalmente vazios e sangrentos. Então, as duas maçãs perfeitas, ela colocou onde estavam os olhos, chegando ao ponto de realmente ter os olhos de maçã, ou seja, o nome da creepypasta. Ela estava algo como uma voz meio morta e sonolenta, a perguntar a todos se agora ela estava melhor. Antes de desabar inconsciente, ela riu levemente ao sentir a sua dor e a mistura perturbadora de agonia e loucura. A habitação permanece com um silêncio inquietante, com a cena horrível gravada na mente daqueles que tinham presenciado. A transformação da Applejack estava completa, e os seus olhos radiantes agora não passavam de umas simples duas maçãs perfeitas, preenchendo os vazios oculares. A Applejack que todos nós conhecemos não é mais a mesma. É como se aquelas maçãs tivessem uma maldição que fariam mudar a pessoa completamente, empurrando a loucura delas para o fim inesperado. Então, esta foi a história da Apple Eyes, e sinceramente, eu gostei da história. Confesso que desconhecia completamente da existência dessa creepypasta, ainda mais sabendo que tinha um mod que contém ela. Uma das coisas que essa creepypasta fez-me lembrar em termos de aspecto e ao mesmo tempo aquela parte dos olhos vazios, fez-me lembrar o Applejack, uma das creepypastas clássicas aí da internet. Vai saber se foi inspiração ou não, mas agora entendendo melhor a história, faz-me lembrar aqueles colecionadores que encontram uma coisa super rara e não mostram ou não partilham com ninguém. Parece que devem a vida por aquela coleção. E eu compreendo muito bem, porque eu coleciono cartas de Pokémon e tem certas cartas que... minhas armas.
Não considero esta creepypasta a melhor creepypasta de My Little Pony de todos os tempos, mas é uma das melhores que está por aí. História pequena e fácil de ser entendida. Sem contar que já vi por aí a chamarem a Apple Eyes de Applejack.exe. Vai entender. Mas enfim, por mim isto é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!